pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hebreus capítulo 12, versículos do 3 ao 7. Assim nos diz a palavra de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. E já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa correção que sofreis. É como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o Pai não corrige? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Na Bíblia Ave Maria diz assim, versículo 3. Considerai, pois, atentamente. Considerai atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Mais uma vez, considerai, leve em consideração, tenha em conta, mas faça isso atentamente, preste de verdade atenção àquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores. Quem é este? Jesus. Preste atenção em Jesus, que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, que foi combatido, que foi contrariado, que encontrou resistência, que foi combatido por gente má, por gente que estava no erro, por gente confusa, por gente equivocada, por gente atrapalhada, por gente maliciosa. Você tem sofrido contrariedades? Você tem sido contrariado por pessoas que, ao seu modo de ver, não têm razão? Porque às vezes o que mais dói é isso. Mas eles não têm razão. E você sabe que você está certo naquilo que você está propondo. Mas apesar de o que você propor ser certo, não é o que os outros estão vendo, não é o que os outros estão fazendo, não é como os outros estão vivendo. E as pessoas não só não te acompanham, mas criam resistência. Trabalham contra. Sabe quem é que nos contraria? Aqueles que trabalham contra nós. Jesus, a palavra de Deus nos fala aqui de Jesus. Considere atentamente aquele que teve que enfrentar tantos que trabalhavam contra ele. Gente, Jesus fazendo o bem, Jesus curando as pessoas, Jesus vindo da parte do Pai do céu, para trazer o céu para nós, para nos libertar das amarras de Satanás, para nos libertar das cadeias infernais. Quanta gente vive presa naquilo que elas mesmas dizem, é um inferno. A minha cabeça está um inferno, meu coração está um inferno, a vida está um inferno. As cadeias do inferno são essas daí.
Jesus veio para nos libertar das cadeias do inferno. Veio para trazer paz, para trazer amor para a nossa vida, para nos dar uma esperança, para nos mostrar que os nossos dias não terminam com a morte nessa terra. E apesar de fazer só o bem, a vida inteira teve gente trabalhando contra ele. Olha aí que consolo bom e importante para você, que hoje percebe que tem gente trabalhando contra você. Inclusive, essa é uma promessa de Deus para nós, que todo aquele que deixar tudo para segui-lo e fazer a vontade dele, tudo que essa pessoa deixar aqui na terra, ela vai receber nesta vida, aqui na terra, 100 vezes mais, só que acompanhado de perseguição. Vai ter sempre gente trabalhando contra. Se você estiver no caminho certo, se você estiver no caminho de Deus, sempre vai haver alguém trabalhando contra você. Por quê? Porque a tentação ela não para. Porque o demônio vai atentar alguém para trabalhar contra você. Porque o mal não quer que o bem avance. O mal não quer que o reino dos céus se estabeleça sobre a face da terra. Então ele faz oposição de todas as maneiras que você puder imaginar. Então, hoje, nesse dia, considere uma coisa. Pense naquele que enfrentou oposição da parte de gente que estava errado, de gente que estava fazendo pecado, de gente que estava contrariando o que era certo, o que era verdadeiro, o que era bom, porque tinha interesses particulares para poder defender. Pensa que Jesus enfrentou toda a contrariedade, ou seja, ele foi contrariado no seu ministério o tempo inteiro, ele foi contrariado. E nem por isso se fez de dodóizinho. Não é porque às vezes nós queremos seguir Jesus, mas nós não queremos ser contrariados no nosso ministério, nós não queremos ser contrariados no serviço que nós prestamos a Deus, na nossa comunidade religiosa, na nossa paróquia. Nós queremos que todo mundo nos aplauda porque nós resolvemos seguir nos passos de Jesus. Você me desculpe, mas não é isso que vai acontecer com você. Se você está indo no encalço de Jesus, o que nosso Senhor viveu vai respingar em você. Quando Jesus carregava a cruz, você não tenha nem dúvida, tinha gente que jogava coisas nele. Resto de fruta podre, não é? Tomate estragado, essas coisas que resto de feira, né? E quem estava ali perto dele levava também. Quem vai muito perto, seguindo, respinga na pessoa também. Como é que você pode seguir Jesus e não viver nem um pouquinho do que ele viveu? Você está vendo que não é sensata essa ideia? Não é sensata. Nosso Senhor enfrentou no seu ministério de evangelização contrariedades. Você também vai enfrentar. Eu também vou enfrentar. Nós estamos enfrentando. E é importante a gente ter isso diante dos olhos para quê? Para a gente não desanimar. Não se deixe abater pelo desânimo. Não fique abatido pelo desânimo. Estou tão desanimado porque lá na minha comunidade tem gente me perseguindo. As pessoas não me aceitam, não aceitam o que eu faço. Márcio, eu estou vendo lá aquele povo pastando. Fiquei com dó, levei uma ideia maravilhosa, ninguém aceita a ideia. Meu querido, vai se acostumando, é assim mesmo. Todo mundo, né? Não é assim. Vai ter que trabalhar para a sua ideia pegar. Não é? Mas além de fazer o bem, eu ainda vou ter que lutar para convencer quem eu estou ajudando do bem. Esse é o caminho. Jesus lutou a vida inteira e até hoje teve gente que ele não convenceu. Não é? Não desanime.
Porque Jesus não desanimou. Aí nós vamos nos deixar abater pelo desânimo? Não é como diz aqui a palavra de Deus na Bíblia Ave Maria. Não vos deixeis abater pelo desânimo. A mesma coisa na tradução da CNBB. Para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Dá para aguentar um pouco mais. Fica firme. Você tem lutado, você tem resistido, mas você ainda não resistiu até o sangue. E diz aqui São Paulo aos Hebreus, e nesta manhã para mim e para você, você não pode esquecer, Márcio. Como é que é o seu nome? Você que nos acompanha agora. Ouça o seu nome e o Senhor dizer a você, você não pode se esquecer das palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Tem uma palavra de Deus que foi dirigida a mim e a você como a filhos. Que palavra é essa? Meu filho, não desprezes a correção do Senhor e não te desanimes quando Ele te repreende. Pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem Ele aceita, como filho. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, não te desanimes se Ele te repreende. Pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa correção que sofreis. É como filho que Deus vos trata. Por que é para a vossa correção que sofreis? Porque toda correção, gente, causa sofrimento. É que a gente pensa assim, Deus faz a gente sofrer para nos corrigir. Não, a correção causa sofrimento. Esses dias eu estava caminhando com um casal de amigos meus, não é? E a filhinha esqueceu o arco que prende o cabelo bem longe, que a gente já tinha caminhado bastante. Na hora que ela tirou o arquinho, já tinha sido avisada: você guarda o arquinho que você vai esquecer. Não, brincou. Quando estávamos longe, ela deu falta do arquinho. Meu arquinho. Pai, volta lá para poder pegar. Ele disse: não, você foi avisada para você não deixar o arquinho lá. Vai você para poder buscar. Gente, para ela que sofrimento. Primeiro não queria ir, depois foi chateadíssima e depois voltou emburrada. Quando passou perto da gente, ela diz: eu estou muito cansada. Pois é, de brincar não cansa, né? Mas para poder ir buscar aquilo que deve, está cansada. Não é? E não é ela assim, a gente é assim. E qual foi o sofrimento dela? Ninguém torturou, ninguém pôs de castigo, não ganhou beliscão, não ganhou puxão de cabelo, não teve que ficar no cantinho do pensamento, teve nada disso. Apenas ela que esqueceu, ela vai buscar o que você deixou para lá. Isso causou sofrimento para ela. E olha, quantas vezes na nossa vida o nosso sofrimento é fruto da correção que Deus faz para nós, mas a correção nos endireita, a correção em nosso favor, é para o nosso bem. Então, diz a palavra: não desprezes a correção do Senhor, não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga quem aceita como filho. Há um tempo atrás, eu tinha feito uma coisa bem boa, sabe? Muito bem pensada, com muito boas intenções. Estava tudo certinho, redondinho. Mas eu estava ali, minha sala era junto da capela. Apenas uma parede que dividia a capela da minha sala. E ali, em meio aos meus trabalhos, eu fiz uma oração e disse: Senhor, esse trabalho aqui, se for do teu agrado, que ele vá adiante.
Se não for do teu agrado, mostra-me, porque eu quero fazer o que for do teu agrado. Não deu nem 3 minutos, o telefone tocou, e conversando ali com uma pessoa, Deus foi me mostrando com toda clareza que o que Ele queria era outra coisa. E quando eu fui conversando ali com as pessoas que a gente precisava fazer uma modificação no trabalho, algumas ficaram angustiadas, tristes, irritadas. Disseram, mas está muito bom. Está muito bom, mas não é o que Deus quer. E se você perguntar, e para você, como foi? Fiquei contrariado. Não gostei também. Mas eu não murmurei. E não me irritei. Porque aquela foi a resposta a uma oração que eu tinha acabado de fazer. E para aquelas pessoas mais íntimas, eu partilhava e dizia, não murmuremos, porque eu perguntei e o Senhor respondeu. Mas não tem lógica. Nesta hora, a lógica que me importa é a da oração e da resposta que Deus deu em oração. E eu tenho certeza, gente, que mesmo em meio a coisas boas, nós podemos cair em muitas armadilhas e cometer muitos erros. Mas quando nós estamos unidos ao Senhor, de todos esses males, o Senhor nos livra. De todos eles. É muito melhor ser corrigido por Deus e a gente ficar frustradinho, chateado, até irritado naquele momento, do que a gente bem assim, à vontade, contente, satisfeito e seguindo o rumo do erro e cair na vala. Depois a gente vai ficar se lamentando dizendo, por que foi que Deus não me livrou? Porque Ele quis e a gente não obedeceu. Por isso que eu digo para as pessoas, muita gente procura dizendo assim, reza para Deus revelar se essa pessoa é a pessoa para eu casar. Deus não revela esse tipo de coisa. Cada um tem que fazer o seu caminho. Você casa não é com quem Deus determina. Você casa com quem você escolhe. E Deus abençoa a escolha que você fez. Quem escolhe é você, meu amigo. Não é? Colocou na conta de Deus. Exatamente, é fácil a gente colocar essas coisas na conta de Deus. Quem escolhe é você, minha irmã. Mas veja, no nosso processo de escolha, quantas vezes Deus nos mostra que aquele pode ser um caminho não muito bom para nós. Que aquele relacionamento não está caminhando de uma maneira boa. A gente percebe, a gente nota que tem alguma coisa errada. Vem um amigo e diz, a família vai e fala. São quantos sinais aparecem no nosso caminho para nos mostrar que a gente não deve avançar por ali. Mas mesmo assim a gente insiste. E a gente faz a nossa escolha. Uma vez que você escolhe que você quer começar a sua família com aquela pessoa, o que Deus faz? Amaldiçoa a gente? Abandona a gente? Não, Ele vai com a gente. Ele diz, já que você quer, você tem a minha bênção. E eu vou caminhar com você. Mas não vai ser fácil. Eu te avisei, né? Pois é. É bem isso, eu te avisei. Então, quantas vezes Deus quis nos corrigir para evitar para nós sofrimentos danosos. Mas a gente, às vezes, se deixa guiar por aquela ideia de facilidade. Que a gente evita o sofrimento da correção, porque eu não quero ser corrigido, porque eu quero fazer o meu gosto, sem prestar atenção que lá na frente eu vou colher os frutos do que eu estou escolhendo agora. Não é? Deus é um Pai que nos corrige porque Ele nos ama. Preste atenção nisso. Na vida nós vamos enfrentar contrariedades. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, também enfrentou. Não se deixe abater pelas contrariedades. Porque se você está sendo contrariado por gente que não presta, Jesus também o foi. Se você está sendo contrariado por uma determinação de Deus,
pode ter certeza que é para o seu bem. Isso vai produzir coisas boas na sua vida e não coisas ruins. Então o que a gente precisa fazer? Lidar com o que acontece dentro de nós. Eu preciso aprender a lidar com as coisas que acontecem comigo. Primeiro, eu preciso ser uma pessoa nova no Espírito. E uma pessoa nova no Espírito Santo, um homem novo, moldado pelas mãos de Deus, ele é uma pessoa que age com responsabilidade. Mas veja, ele age. Um homem de Deus age. O Espírito Santo é dinamismo, ele traz dinamismo para a vida da gente. Quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, os mudos falam, os surdos ouvem, os cegos veem. Ou seja, a pessoa era tímida, ela era calada, ela não tinha voz, ela não tinha vez. E de repente, porque Deus encheu o coração dela, ela se solta, ela fala, ela começa a se exprimir, ela defende as ideias dela. Por isso que não é muito difícil você ver uma pessoa que foi calada a vida inteira, de repente se transforma num pregador. Nunca foi um palestrante, mas se transforma num pregador. Porque quando o Espírito Santo se move em nós, nós começamos a viver e a dar sinais de vida. E quem está vivo fala, não é? A gente passa a ouvir, porque a gente era surdo, a gente não escutava. A vida falava e a gente não ouvia. Deus falava e a gente não ouvia. As pessoas nos falavam e nós não ouvíamos. Mas quando o Espírito Santo toca no nosso coração, o nosso jeito de ouvir muda, gente. A gente não aprende a ler nas entrelinhas. Existe também um modo de ouvir semelhante. Não dá para a gente dizer ouvir nas entrelinhas, mas seria mais ou menos isso. A gente começa a ouvir o que escapa à maioria das pessoas. O Espírito Santo abre os nossos ouvidos. Então, os mudos falam, os surdos ouvem e os cegos enxergam. Esse é o susto de tanta gente que viveu uma experiência pessoal com Jesus e viveu essa graça chamada efusão do Espírito Santo. Ela abre os olhos e diz: eu não sei como é que eu pude viver cego tantos anos da minha vida. Eu não sei como eu pude desperdiçar tanto tempo no erro. Olha como o Espírito Santo vai mudando a gente. Então a gente passa a ter iniciativa, mas é uma iniciativa com responsabilidade. O que é responsabilidade? É a habilidade de responder. De resposta, habilidade. Quem é a pessoa responsável? É aquela pessoa que responde pelos próprios atos. Que não fica procurando alguém para acusar. Que não arruma desculpa para o que ela fez. Quando alguém pergunta, ela diz: sou eu, fui eu sou o responsável. Eu sou responsável por esse trabalho. Eu sou responsável por essa iniciativa. Fui eu quem fez. Eu é quem respondo por isso. Essa é a pessoa responsável. Você quer ver a pessoa irresponsável dentro de uma família? Acontece uma coisa lá, não é, vamos dizer que acontece um problema com o filho. Não, é culpa minha, eu estava trabalhando, eu não estava em casa. A culpa é da minha mulher, que ficou lá e não cuidou. Aí você chega na mulher: a culpa não é minha. Sou só eu para tomar conta de tudo aqui dentro. Para fazer o serviço, fazer as tarefas. Educar esse menino era dever dele, do meu marido, porque ele é pai. Filho precisa ser educado pelo pai. Ele se desviou, ele caiu nessa cilada, ele se machucou, porque ele não tinha referência de pai dentro de casa. Porque o pai não para aqui, o pai só pensa em dinheiro, o pai só pensa em trabalhar. Se o cara não trabalha, ele é culpado porque falta coisa. Se ele trabalha, ele é culpado porque ele não é uma referência. Se a mãe deixa as coisas por fazer dentro de casa, tem briga quando o marido chega. Se ela se dedica às coisas, mas não consegue dar toda a atenção para o filho, é culpa dela. Você está vendo? É injusto, gente. Essas acusações, elas não são justas. E na verdade a gente acusa os outros porque a gente sabe que tem uma cota de responsabilidade que toca para nós. O homem de Deus, a mulher de Deus é responsável. Diz: é comigo. Sabe,
Sabe o que é você ser esse homem novo na força do Espírito Santo? É você não depender das fraquezas ou dos erros dos outros para você estar bem ou para você fazer o seu serviço. Um homem de Deus, ele é assim. Ah, porque a pessoa errou comigo, eu não quero mais. Ah, porque a pessoa fraquejou aqui, soltou, largou, também vou largar. Esses dias eu estava pensando, sabe, não importa o quanto a Canção Nova mude. Eu não vim para a Canção Nova porque ela era assim ou porque ela era assada. Eu, na verdade, não vim para a Canção Nova. Eu vim ao encontro daquele que me chamou. Eu não vim para uma coisa. Eu vim para alguém. Eu vim para estar com Jesus. Se a Canção Nova era menor quando eu entrei, eu não entrei por isso. Se a Canção Nova ficou muito grande, de repente parece assustadora, também não entrei por isso. Se tem pessoas que são muito boas, não entrei por causa delas. E é uma delícia estar com gente muito boa. Se não são tão boas assim, não foi por causa delas necessariamente que eu vim. Eu vim por causa de Jesus. E quando você descobre que você veio por causa de nosso Senhor, e quando isso é claro aos seus olhos, você não depende das fraquezas ou dos erros do outro para você fazer o seu serviço. Outro dia, já tem alguns anos, uma pessoa apontava para outra e dizia: não, porque ela não pode viver assim, porque isso não está certo. Eu perguntei: você acha que não está certo? Eu acho, isso é um contra-testemunho. Falei: tá bom. Mas isso que ela está fazendo, no que impede você de fazer o certo? Aí ela começou a gaguejar. Eu falei: o fato dela viver assim está atrapalhando você? Está impedindo você de viver corretamente? Por que não faz você o que você exige dela? Quem vai prestar contas da vida dela para Deus é ela. Você, meu amigo, vai prestar contas da sua. Então pare de se esconder atrás da fraqueza do outro para você não fazer o que deve. Porque só Deus sabe porque a pessoa é assim, porque a pessoa tem essa fragilidade. E olha, às vezes aos seus olhos o que ela está vivendo é pecado, mas às vezes aos olhos de Deus não é. Porque só Deus sabe da luta dela. Um homem renovado, uma mulher renovada no poder do Espírito Santo, não depende do acerto ou do erro do seu marido ou da sua esposa para fazer o que é certo. Não depende, das fraquezas ou das forças do outro para poder estar bem. Não depende. Porque veja, existe, gente, entre o que uma pessoa faz que me afeta, entre o que a pessoa faz contra mim e a resposta que eu vou dar, existe algo ali no meio que se chama minha liberdade. Entendeu? Entre o que o outro fez e como eu vou responder, existe uma coisinha pequenininha e grandiosa que pode mudar tudo. Que coisa é essa? A minha liberdade. Se alguém me bate no meu rosto, entre o que a pessoa fez e a resposta que eu vou dar, tem algo chamado liberdade. A pessoa bateu no meu rosto, bateu de mão aberta, e pode ser que eu escolha devolver de mão fechada. E pode ser também que ninguém nem me condene. Porque a pessoa olha e diz assim: ele apanhou primeiro, o outro é que agrediu. Mas eu posso, depois de tomar uma bolachada, escolher não pagar o mal com o mal, não alimentar a violência. Está nas minhas mãos a escolha de mudar a trajetória daquela relação. Está nas minhas mãos. Eu posso, traído, escolher trair. Eu posso, traído, escolher perdoar a pessoa. Entre o que a pessoa fez e a resposta que eu vou dar, existe a minha liberdade de escolher. A nossa vida é feita das nossas escolhas, gente. Sim. E as nossas escolhas nos levam para cima, ou as nossas escolhas nos levam para baixo.
As nossas escolhas fazem de nós pessoas melhores ou fazem de nós pessoas piores. Não adianta a gente pensar que as desculpas vão mudar nosso coração. Desculpa nunca mudou o coração de ninguém. Eu sou assim porque a pessoa me tratou dessa forma. Nosso casamento não presta porque no começo foi ela quem começou a ter essas atitudes. Então, já que ela agia assim, eu também comecei a agir. Quer dizer, então, porque uma pessoa erra, eu vou errar também. Quer dizer, então, que se uma pessoa com a qual eu convivo se matar, eu também vou me matar. Se a pessoa se jogou da ponte, eu vou me jogar também. Não, Márcio, não exagera. Não é exagero. É um exemplo extremado para a gente perceber que nós não somos obrigados a agir mal porque alguém agiu mal conosco. Então, existe entre o que fizeram com você e a resposta que você vai dar, a sua liberdade de escolher. Mudaram você de setor e você não gostou dessa mudança? Você pode escolher usar essa mudança em seu favor. Ser o melhor funcionário naquele setor que te colocaram. Se mudaram você para te prejudicar, faça a pessoa se arrepender de ter colocado você lá. Sabe como? Sendo a melhor pessoa que você pode ser naquele lugar. Esse é o tapa com luva de pelica. Ou então você pode escolher também ficar emburrado, se tornar uma peste naquele lugar onde te colocaram. Mas sabe o que isso vai fazer? Só vai confirmar para todo mundo em volta que foi acertada a atitude de quem te prejudicou, que você realmente não é uma pessoa lá muito boa. Então, o que você vai fazer? Vai dar razão a quem te prejudicou? Ou vai tirar a razão desta pessoa, mostrando que ela não deveria ter agido mal com você? Faz o bem. Se trataram você mal, entre o que fizeram com você e a resposta que você vai dar, tem a sua liberdade de escolher, não é? Se você descobriu que você tem uma doença incurável, essa descoberta não vai determinar a sua vida, não. O que determina a sua vida é a escolha que você faz. Porque nesse momento que a gente descobre que está com uma doença incurável, nós podemos nos fechar em nós mesmos, nos entristecer e morrer mais cedo, inclusive. Já que eu vou morrer mesmo, deixa eu já morrer agora. Mesmo que eu não morra, eu vou fingir de morto. Vou ficar aqui nessa cama, vou fechar o quarto, não vou receber ninguém. Essa é uma escolha. Qual é a outra? Aproveita todo o tempo que você tem pela frente. Ame como você ainda não havia amado. Perdoe, peça perdão. Sabe, visite as pessoas que há muito tempo você não visita. Sabe, descanse, passeie, caminhe. E se a sua saúde não permite fazer isso, que no seu coração você faça tudo que estiver ao seu alcance para o bem. Traga o céu para dentro de você. E por que não começar com uma boa confissão? Você está prostrado, está na cama, não consegue sair, chama o sacerdote, faz uma boa confissão e olha, não se surpreenda se depois dessa confissão você até se levantar. Porque tem muita gente que está prostrado numa cama porque o peso está dentro da alma, está dentro do coração. Certas coisas que nós carregamos no nosso interior nos adoecem. Eu preciso ser um homem na força do Espírito Santo. Você precisa ser uma mulher na força do Espírito Santo. Não é? E não ser essas pessoas do toma lá da cá, do bateu, levou. Porque tem gente que não tem iniciativa. Tem gente que é igual esses bichos que você que só reage se você cutuca. Não é? Será que eu e você vamos viver uma vida assim, que a gente só dá sinal de vida se alguém nos cutucar? Você já viu que tem uns bichos que são desse jeito? Você olha, parece que ele está morto. Aí você pega uma vara, você dá uma cutucada, ele vira, ele mexe, mas ele mexe para te picar. Tem gente que é igualzinho. Você olha, você pensa assim, tá vivo ou tá morto? Vamos cutucar para ver se respira, né? Vamos cutucar para ver se reage. Vamos cutucar para ver se sai daí, porque se nesse lugar que ele está, ele vai se machucar. Aí a hora que você cutuca para ver se gera um bem para aquele indivíduo, ele, em vez de usar essas forças, esse incômodo para avançar com a vida dele, não, ele usa para virar e tentar te picar. Será que eu vou ser desse tipo de gente? Que ataca quem me incomoda para o meu bem?
Será que eu vou ser esse tipo de gente que bate em quem tenta me ajudar? Que fica contra quem corrige? Não, gente. Olha, o contrário da pessoa com iniciativa é ser uma pessoa reativa. Sabe? A pessoa reativa, ela não coloca a culpa por seu comportamento. A pessoa que tem iniciativa, que é cheia do Espírito Santo, ela não coloca a culpa por agir daquela maneira, agir assim, agir assado, nas condições, nas circunstâncias, nas pessoas, nos condicionamentos, não. Uma pessoa moldada pelo Espírito Santo, ela não se anima porque o tempo não está bom. Hoje nós acordamos, tempo nublado, choveu de madrugada, está um friozinho. Bom. Tem gente que às vezes abre a janela e fica moado. Ai, o sol não nasceu. Ai, o tempo não está bom. Queria fazer tantas coisas, não vou fazer porque o tempo não está bom. Gente, uma pessoa que o Espírito Santo visitou, ela não depende se o tempo está bom ou se está mal, se o clima está bom ou está ruim. Uma pessoa cheia do Espírito carrega o tempo dentro de si. Faça chuva ou faça sol, não interessa. Essas pessoas avançam graças aos seus valores. E se um de seus valores é fazer um bom trabalho, ela não depende do tempo estar assim ou estar assado. Ela vai fazer um bom trabalho. Não é? Agora, uma pessoa que só sabe responder e responder de maneira negativa quando ela é atiçada, qual é o problema na vida dessas pessoas? É que elas constroem a sua vida emocional em torno do comportamento dos outros. Sabe? É isso que ela faz. Permitindo que a fraqueza das outras pessoas controlem a sua vida. Se você é uma pessoa que constrói a sua vida emocional baseado no comportamento dos outros, você vai sofrer demais. Porque se o outro estiver bem, você fica bem. Se o outro estiver mal, você fica mal. Você não tem o controle da sua vida. Você é uma pessoa controlada pelo humor dos outros. Gente, eu lá tenho culpa se o outro está mal-humorado. Eu não vou ser infeliz por causa do mau humor de alguém. Não vou debochar da pessoa. Mas eu não vou ficar infeliz por causa do mau humor de ninguém, não. E não dependo de uma pessoa estar bem-humorada para eu poder ficar bem também, não. Não é? Eu não quero ser essa pessoa que é levada pelos sentimentos, pelas condições, pelo ambiente. Olha, eu quero ser hoje um homem na força do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, agindo pelo Espírito Santo. E você agir pela força do Espírito Santo não significa você ser uma pessoa agressiva, não significa você ser uma pessoa insistente, não significa você ser uma pessoa chata. Porque tem gente que acha que ser movido pelo Espírito Santo e ter perseverança é importunar os outros. Você já viu aquelas pessoas que cismam que tem que evangelizar você e ficam lá batendo na sua porta? Me desculpe a expressão, enchendo o saco. Você já falou 1, 2, 3 vezes, a pessoa quer converter você, quer mudar você de religião. Tem gente que pega até raiva de Deus por causa de gente assim. O Espírito Santo não faz isso. Nos levar a ser insistente, chato. O que ele faz conosco? Ele nos leva a reconhecer a responsabilidade que nós temos de fazer com que as coisas boas aconteçam. O Espírito Santo me leva a reconhecer que fazer coisas boas acontecerem está nas minhas mãos. Eu tenho, pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo, o poder de mudar o que está acontecendo na minha vida hoje por meio das minhas respostas. Você tem, tudo pode mudar, um passo de cada vez, devagarinho, mas as grandes mudanças, gente, as grandes mudanças, aquelas que vêm para ficar, elas não acontecem da noite para o dia e nem rápido, é devagarinho, mas está acontecendo, está transformando, está mudando, está ficando bom e vai ficar melhor ainda.
tudo está difícil. O sol já não existe mais, a noite está tão longa. Se prepare, vai amanhecer. A dor pode até durar e o sofrimento te fazer chorar, mas creia na palavra. A alegria vem pela manhã. Erga essa cabeça, se levante, siga em frente e abandona o passado que te faz sofrer. Deus cuida de você, Ele cuida. Sua vida é preciosa e você tem valor. Deus quer que você viva e Ele já provou. Deu seu filho por amor, que se entregou só por amor. Você vai vencer, eu sei, você vai vencer. Diante das lutas, mantenha-se fiel, Deus te escolheu. Você vai vencer, eu sei, você vai vencer. Diante das lutas, mantenha-se fiel, Deus te escolheu. Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele cuida de você. A dor pode até durar e o sofrimento te fazer chorar, mas creia na palavra. A alegria vem pela manhã. Erga essa cabeça, se levante, siga em frente e abandona o passado que te faz sofrer. Deus cuida de você, Ele cuida. Sua vida é preciosa e você tem valor. Deus quer que você viva e Ele já provou. Deu seu filho por amor, que se entregou só por amor. Você vai vencer, eu sei, você vai vencer. Diante das lutas, mantenha-se fiel, Deus te escolheu. Você vai vencer, eu sei, você vai vencer. Diante das lutas, mantenha-se fiel, Deus te escolheu. Você vai vencer, eu sei que vai vencer. Diante das lutas, mantenha-se fiel, Deus te escolheu. Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele cuida de você.